É que chegou um momento no projeto que nós tínhamos a obrigação de conhecer países, né? Porque a gente começou a vender isso para algumas empresas. Então, as empresas começaram a patrocinar a gente. Ainda que nós... Sim. Como assim? Na real, a empresa chegou e falou, olha, vocês querem terminar? Né, amor? Algumas empresas começaram a vir, como a gente começou a compartilhar essas coisas baratas, viaja barato, mas sem passar perrengue. 90% é estratégia, 10% é dinheiro, porque que é a realidade. A nossa viagem barata, por exemplo, a gente não ficou em nenhum albergue, nenhum hostel. Então, a gente só ficou em hotel legal, bonitinho, boutique e baratinho também. Então, a gente começou a perceber que dava para viajar com conforto barato. Claro que a questão do supermercado era a parte perrengueira da viagem, porque você não... Aí a gente escolhia, aqui a gente vai num restaurante legal e o resto vamos comer mais barato. Então, eu comia muita fruta, essas coisas assim. E aí, nessa parte de você se organizar para poder fazer a viagem, nós estudávamos, então, cada país e analisávamos como se alimentar. E a gente definia quanto ia gastar, né, amor? Aqui a gente vai gastar por dia $30. Se hoje a gente gastou 40, amanhã é só 20. Exatamente. Então, a gente tinha todo um planejamento financeiro. Então, tipo, um planejamento financeiro em relação a essa questão de custos e etc. Caramba, cara, que animal. E na Tailândia, porque assim, a gente até sonha fazer uma tourzinha em galerinha pra lá. É muito lindo lá. É lindo. Só que, cara, você olha essas barraquinhas, na nossa cabeça, mano, parece que você tem que comer lá, porque é típico, né? Cara, o que você come se eu tô não for essas encanado com a barraquinhas? conversa da comida mesmo. Ô, gordinho, né? Não, mas é bom falar Gordinho é disso. osso. Até uma dica top, Não, tá até ligado? porque eu falo, cara, deve ser muita treta, assim. Os poucos países gente, que eu é fui, muito sujo, muita coisa. eu fui em poucos e, tipo assim, eu falo, cara, é terrível Não dá, a né? comida. Eu falo que saudade do arroz e feijão, bife. Eu acho que tem lugar assim que você analisa e fala, ó, esse lugar tá meio cheio, tá vendendo bem aqui. Aqueles lugares que são mais vazios, você fala, acho que aqui não tá vendendo muito bem. Sim, Melhor ir fazer para outro uma- lugar que não tá. Mas assim, é uma média, é uma coisa que a gente fala entre a gente, né, amor? Aqui mas tá acho cheio, que a vamos mente- aqui. Todo mundo que é um pouquinho mais esperto. Mas o que se faz na Tailândia nesse caso? Mas a questão dessas comidas mais exóticas, a gente até testava às vezes, mas a gente tinha um pouquinho de medo, porque como a gente teve esse trauma na Tailândia de ter uma infecção alimentar mesmo, Tinha assim, sensação de desmaio, né? cara, Nossa. Então vocês Passou ficaram bem mal, ruim mesmo. ruim. ficar ruim mesmo, 3 dias assim, de cama, não tinha como andar. Então, como foi muito traumático, a gente pensava, Vocês país... chegaram para o hospital, essas A coisas? gente não chegou a acionar o seguro viagem, a gente sempre viaja com seguro Aham. viagem, né? Mas não, eu sempre viajo Mas com a porque ela é farmacinha. enfermeira também, então... Eu já tinha, Tem tudo, eu né? tinha coisinha de hidratação, eu tinha muita coisa. Então a gente foi ali. Aliviou um pouco. Aliviou, segurou. Mas a questão é, uma comida pode derrubar o próximo país. Então, a gente tinha muito essa cabeça, sabe? Cara, vamos tomar um pouco de cuidado com a rua e tentou sempre comer mais em lugares... Seguro viagem me Tem salvou de uma uma- conta de $60 mil. Caramba! seguro viagem é essencial. É E não é essencial. caro. Pela Não, minha não esposa custa estar grávida, para ela foi um pouco mais caro que para a família toda. Para ela foi R$600. Nossa. Todo o gente. período nosso de férias, que ia, sei lá, 40, 50 dias. Uau. Para ela ficou 600, para o resto da família ficou 200 e pouquinho, para cada um. E aí aconteceu uma situação lá que a gente perdeu o bebê, infelizmente, e precisou fazer o parto com Poxa. $60 mil a conta. Caraca. Caramba. Fora é muito caro mesmo. Os caras E o enfiam a faca. seguro segurou, porque o seguro era de É $100 muito mil. importante, é muito Nossa, importante. que A gente benção, toda hora a gente ficava assim, quanto que deu? Eles falaram assim, a gente não sabe ainda falar, tal. Sim. Vinha qualquer pessoa depois que, beleza, a poeira baixou, tal, amém. A gente ficava assim, cara, mas alguém pode informar pra gente quanto que deu? A gente ficava assim, dá medo, a gente tava né, da com medo de conta. ter estourado o seguro, falou, cara, vamos lascar, cara. Sim. Ainda é tenso. Mas você ia falar alguma coisa e Eu interromper? ia falar que quando a gente ficou ruim na Tailândia, a gente conheceu um casal que eles reconheceram a gente lá na Tailândia e foram, vocês que são Rafaelite, a gente Legal. acompanha vocês nas redes e tal. E aí, depois de algumas semanas, a gente compartilhou com as pessoas que a gente tinha passado mal, que tinha comido coisa estragada e tal. Aí eles mandaram uma mensagem pra gente, falaram assim, a gente também passou mal. Nossa. Minha esposa precisou tomar antibiótico. E adivinha?
cortou o efeito anticoncepcional, estamos aqui com um nenenzinho na barriga. Nossa! Porque geralmente quando você toma antibiótico, você perde efeito do remédio, né? E eles falam, ó, e a gente trouxe da Tailândia um bebê, né, amor? Uau. Então a comida pode gerar um bebê. Qual que é a solução, por exemplo, numa Tailândia? Olha, eu acho que não só na Tailândia, mas, por exemplo, centro da África. Ah, Gente, impossível assim você comer na rua. É você comer para você passar mal mesmo. É certeza porque que vai passar. É certeza, porque é muito sujo. É terra mesmo, é sujeira. Então, a gente tenta sempre comer dentro dos hotéis. E na Índia? Índia também, tem muita barraquinha, muita coisa. Então, shopping, lugares assim. A gente não é muito fresco, tá? Tô falando assim, mas Sim, pela questão sim. da Entendi. saúde. A gente é bem de boa. E o Principalmente, McDonald's tá em todo lugar A gente não tinha também, né? viajado tudo isso, mas... E o McDonald's está em quase todos os países, né? Exato. mas dá para comer comida típica boa, assim, Dá. vou falar assim. O McDonald's de Israel é horrível, cara. Eu acho que você vai meio Argentina tem queijo. cara mesmo Não no tem, restaurante, Não pode ter sabe? queijo com carne. Então vocês sempre- E aí no McDonald's não pode. Vocês ter. sempre Nossa, vão pela sabe? cara do restaurante, vamos pela assim. cara, tipo, Cazaquistão. A gente foi num restaurante lindo lá, muito legal, com comida típica. E Era carne de cavalo, super no bem caso. servido, Que muita foi? gente. Carne de cavalo. Eles comem muito carne de cavalo lá. Na O principal onde? prato do, E é do boa? Cazaquistão é carne de Nossa. cavalo. É boa, é? É bom? É bom. Tadinho, mano. Caramba, é que diz que quando um animal é muito forte, a carne fica dura, né? É, mas era bem macia. A gente já comeu outras carnes que eram meio estranhas. Quais mas- foram os África do pratos Sul. mais Bizarros. Ah, ou atípicos, assim, bem. Quase tudo vocês vão falar, né? Eu acho Mas. que na África a gente ficou Ou o que vocês olharam e falaram, não sei se eu vou. na Islândia, mano. no café da manhã, eles têm escama de peixe. Escamas. Porque a escama de peixe é rica em vitamina D. E lá eles ficam muito Não tempo tem sem sol. É verdade. E aí, por isso que os países nórdicos, as pessoas têm um alto índice de suicídio, porque elas não têm vitamina D. E a Meu vitamina Deus. D é responsável pelo humor. Então você fica mais animado por conta de tomar sol. E aí acaba que o povo lá acaba recompensando comendo direto a vitamina D quase que pura, porque a escama de peixe é muito rica em vitamina D. Nossa, não sabia. Sério, eu não Caramba, sabia. A gente tinha um Cara, mas tio assim, nosso viajando com a gente me mandou bala. É frita, como é que... Não, é tipo, raspa o peixe ali, é Tem uma umas coisas que gosma, são mano. meio sequinhas, tipo um bacalhau assim também, sabe? Ô, Medina, eu vou dar um tambaqui por dia pra você. Aí, ó. Mas eu acho que todos os peixes? Ou alguns peixes específicos? Eu acho que aqui? deve ter algum. Eu não sei. Lá, né? Não sei, Cara, E todas as vezes que vocês saem, faz um roteiro de um monte de país. Nunca é vai e volta. A gente já fez vai e volta. Já ficamos, sei lá, 30 dias nos Estados Unidos, 15 dias na Austrália. Já ficamos bastante tempo, assim, indo só em um. Mas geralmente são vários países. Geralmente a gente faz É, a o maioria que, das é o viagens. que faz baratear. É o que faz baratear. A gente fala que Exatamente. quanto mais você viaja, menos você vai gastar. Então, Essa é uma regra, assim. É a regra do nosso curso, inclusive. Quanto mais você viaja, mais barato vai ficando a passagem. Porque, por exemplo, a gente comprou os últimos 4 países domingo para viajar na segunda. Tipo, então era muito em cima. Então as passagens estavam muito caras. Só que aí uma passagem, para você ter ideia, daqui para França, para Holanda, vocês ficaram agora, o último, quantos dias fora? a gente ficou 15 dias fora. Fizeram quantos países? 4 países. 4 países. são bem praticamente. próximos. É assim, tudo um do umas lado do outro. ilhotinhas. Viagemzinha de 1 hora. Daqui para Holanda estava tipo R$7.000, estava muito caro. Só que aí daqui para Holanda de executiva, passando no México, estava tipo 3.000. Ué. Nossa. De um dia para o outro. É muita estratégia, né? É muito Então é muita estratégia. Então fazia mais sentido pegar 2 voos de executiva, gostosinho ali, deitado, com todo o atendimento que a certeza. executiva tem, do que pegar um direto muito mais caro. Então a gente preferiu passar pelo México. E se a gente quisesse ter ficado no México 3, 4 dias, poderia e não ficaria mais do que isso, entende? Então, se você consegue encaixar dentro da mesma viagem vários países, você vai gastar menos do que se você fosse para um só.